Por que Jezabel foi considerada a pior mulher da Bíblia? Jezabel, a rainha de Israel, é lembrada como a mulher mais maligna da Bíblia. Sua história é marcada por idolatria, manipulação e uma tentativa incansável de destruir a adoração ao Deus verdadeiro. Mas como ela chegou a essa posição de poder e por que sua vida teve um impacto tão sombrio no reino de Israel? A aliança política que trouxe Jezabel a Israel. Jezabel era filha de Etaal, rei de Sidom, uma nação fenícia próspera, conhecida por seu comércio marítimo e devoção ao culto de Baal. Quando ela se casou com o rei Acabe, essa união foi mais do que um casamento, foi uma aliança política. Acabe buscava fortalecer Israel economicamente e militarmente por meio dessa parceria com Sidom. Mas, ao trazer Jezabel, trouxe algo que traria destruição espiritual ao povo: o culto a Baal e Axera. A introdução do culto a Baal e Axera. Jezabel fez de tudo para institucionalizar o culto a Baal e Axera em Israel. Ela construiu altares e templos para Baal em Samaria, a capital do reino. Embora fosse rei de Israel, Acabe demonstrou fraqueza espiritual. Provavelmente, quis agradar Jezabel e garantir os benefícios políticos da aliança. Em 1 Reis 16:33, a Bíblia diz que Acabe fez mais para provocar o Senhor, o Deus de Israel, a ira do que todos os reis de Israel antes dele. A perseguição aos profetas do Senhor. Jezabel não tolerava oposição. Para garantir que o culto a Baal fosse predominante, ela perseguiu os profetas do Senhor. Segundo o relato bíblico, Jezabel ordenou o assassinato de muitos profetas de Yahvé, talvez centenas. Essa perseguição tinha como objetivo silenciar a mensagem de Deus e consolidar o culto idólatra no reino. Jezabel estava determinada a erradicar a fé em Yahvé. A coragem de Obadias em proteger os profetas. Mas nem todos se dobraram à vontade de Jezabel. Obadias, um oficial de alto escalão na corte de Acabe, mas fiel a Deus, arriscou sua vida para salvar os profetas. Ele escondeu 100 profetas em cavernas e os sustentou com pão e água. Obadias mostrou que mesmo em tempos de grande escuridão espiritual, ainda havia quem permanecesse fiel a Deus. A disputa de Elias com os profetas de Baal. Essa resistência culminou no famoso confronto no Monte Carmelo. Elias desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Axera, apoiados por Jezabel, a provarem que seus deuses eram reais, enviando fogo para queimar uma oferta colocada sobre o altar. Apesar de suas orações e rituais intensos, Baal permaneceu em silêncio. Mas quando Elias clamou ao Senhor, Deus respondeu com fogo do céu, consumindo o sacrifício e provando que ele era o único Deus verdadeiro. Esse evento foi um golpe contra o poder de Jezabel. A fuga de Elias. Mas Jezabel, furiosa com a derrota, jurou matar Elias. Ele fugiu para o deserto, onde se escondeu em cavernas e foi sustentado milagrosamente por um anjo de Deus. Elias continuou sendo um símbolo de resistência espiritual. A missão de Jeú contra a casa de Acabe. Mais tarde, Deus levantou Jeú como instrumento de julgamento contra a casa de Acabe. Ele foi ungido rei por um dos discípulos de Eliseu e recebeu a missão de destruir toda a linhagem de Acabe e erradicar o culto a Baal. A morte de Acabe. Acabe encontrou seu fim em uma batalha contra os sírios, conforme registrado em 1 Reis 22 de 34 a 38. Ele foi atingido por uma flecha e morreu em sua carruagem. Mais tarde, os cães lamberam seu sangue, cumprindo a profecia que Elias proferira contra Acabe como consequência de um assassinato cometido contra Nabote por causa de uma vinha. A morte de Jezabel. Jezabel também enfrentou o julgamento de Deus. Quando Jeú chegou a Jezeel, Jezabel tentou enfrentá-lo, mas ele ordenou que os próprios servos dela jogassem pela janela. Jezabel era odiada e assim fizeram seus servos. Ela caiu, e os cães devoraram seu corpo, deixando apenas o crânio, as mãos e os pés, como também fora profetizado por Elias. O sucesso do reino após a sua morte. Com a morte de Jezabel e a erradicação de sua influência, Jeú pôde purificar Israel do culto a Baal, livrando Israel da idolatria desenfreada que Jezabel havia promovido. Os profetas puderam ter a segurança de não serem perseguidos. Encerramento. A história de Jezabel é um lembrete de que a rebeldia contra Deus traz destruição, mas também de que Deus é fiel para restaurar seu povo. Mesmo em meio à escuridão, há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Jezabel é lembrada como a pior mulher da Bíblia, não apenas por suas ações, mas pelo impacto devastador que teve em Israel. Que possamos aprender com essa história e permanecer fiéis ao único Deus verdadeiro.